Olá, alma querida, que a paz do Cristo envolva seu ser neste momento e que a luz divina ilumine nosso encontro espiritual. Sinta-se abraçado pelo amor que transcende as barreiras do tempo e do espaço, enquanto compartilhamos estas reflexões sobre os mistérios que nos cercam. Você já entrou em algum lugar e sentiu algo inexplicável? Aquela sensação súbita de já ter estado ali antes, mesmo tendo certeza de que nunca pisou naquele local. Ou então aquele desconforto imediato, um peso no peito, um mal-estar sem causa aparente ao cruzar a porta de uma casa ou ao visitar determinado sítio. Ou ainda aquela alegria inexplicável, aquela paz profunda que parece emanar das próprias paredes de certos ambientes. Estas experiências tão comuns e ao mesmo tempo tão misteriosas nos convidam a refletir sobre uma verdade espiritual profunda que muitos desconhecem ou ignoram em nosso mundo materialista. Os lugares guardam memórias, os ambientes absorvem energias, os espaços são mais do que simples coordenadas físicas. São verdadeiros repositórios de vibrações que interagem com nossa sensibilidade espiritual. Permita-me, meu irmão, minha irmã de jornada, compartilhar com você algumas reflexões sobre este fascinante tema que une os mundos visível e invisível, que conecta passado e presente, que revela a complexa teia energética na qual todos estamos imersos. A sensibilidade que nos permite captar essas impressões não é privilégio de médiuns ou pessoas especialmente dotadas. É um potencial que habita em cada um de nós, em diferentes graus. É nossa alma, nosso espírito imortal, que reconhece e ressoa com as vibrações impregnadas nos ambientes, mesmo quando nossa mente racional tenta negar ou explicar superficialmente o que sentimos. Maria das Graças, uma professora aposentada do interior de Minas Gerais, tinha uma vida tranquila e equilibrada. Porém, toda vez que passava em frente a uma antiga casa colonial, na praça central de sua cidade, sentia um aperto no peito, uma angústia inexplicável. Não havia razão aparente. A casa era bem cuidada, tinha um belo jardim e abrigava uma respeitável família da região. Durante anos, Maria das Graças desviou seu caminho para evitar passar por ali. Até que, certo dia, durante uma pesquisa sobre a história local para um projeto cultural, descobriu algo surpreendente. Aquela casa, no século XIX, havia sido local de tortura de escravos. O porão, hoje transformado em adega, fora uma senzala onde ocorreram sofrimentos indizíveis. Como Maria das Graças poderia saber disso? Como seu corpo reagia a uma informação que sua mente consciente desconhecia? Emmanuel nos ensina que tudo no universo é energia. Nossos pensamentos, nossas emoções, nossas ações, tudo gera vibrações que não se perdem no vazio, mas impregnam os ambientes, os objetos, as construções. O ódio, o medo, a dor, a violência deixam marcas invisíveis aos olhos físicos, mas perfeitamente perceptíveis ao corpo espiritual, ao perispírito que todos possuímos. Não é por acaso que muitas pessoas sentem arrepios ao visitar antigos campos de batalha, prisões históricas ou locais onde ocorreram grandes tragédias. As energias densas geradas pelo sofrimento coletivo podem permanecer nesses lugares por décadas, às vezes por séculos, afetando a sensibilidade dos visitantes. O senhor Antônio, um comerciante de Ribeirão Preto, decidiu comprar uma casa por um preço muito abaixo do mercado. Era um excelente negócio do ponto de vista financeiro. A casa era espaçosa, bem localizada e aparentemente em bom estado. O corretor, no entanto, pareceu aliviado quando Antônio fechou o negócio sem fazer muitas perguntas. Logo na primeira noite, Antônio percebeu que algo estava errado. Sentia-se observado, ouvia ruídos estranhos e um mal-estar constante o acompanhava em certos cômodos da casa, especialmente em um dos quartos. Seu cachorro se recusava a entrar naquele ambiente específico.
latindo nervosamente à porta. Após algumas semanas de noites mal dormidas e crescente desconforto, Antônio descobriu, por meio de um vizinho, que a casa tinha uma história trágica. O antigo proprietário havia tirado a própria vida naquele quarto específico, após descobrir que estava com uma doença terminal. O desespero, a angústia e o sofrimento daquele momento ficaram impregnados no ambiente, criando o que a doutrina espírita chama de ambiente obsediado. Antônio, que não tinha conhecimento espiritual, pensou em vender a casa imediatamente. Porém, um amigo lhe apresentou outra perspectiva. Em vez de simplesmente passar adiante um problema, por que não transformar aquele ambiente através de vibrações positivas? Com a orientação de trabalhadores espirituais experientes, Antônio realizou um trabalho de limpeza energética na casa. Preces foram feitas em todos os cômodos, água fluidificada foi aspergida, e durante várias semanas o evangelho foi lido naquele quarto específico. Além disso, foram realizados trabalhos mediúnicos para auxiliar eventuais espíritos sofredores que ainda estivessem ligados ao local. Gradualmente, a atmosfera da casa transformou-se. As sensações de mal-estar diminuíram, os ruídos inexplicáveis cessaram, e até mesmo o cachorro de Antônio passou a entrar tranquilamente em todos os ambientes. O que era um foco de energias densas transformou-se em um lar acolhedor e harmonioso. Esta história nos ensina algo fundamental. Assim como os ambientes podem absorver energias negativas, também podem ser transformados por vibrações positivas. Nossas preces, nossos bons pensamentos, nossas ações amorosas têm o poder de modificar a atmosfera espiritual dos lugares onde vivemos ou que visitamos. É por isso que sentimos tanta paz ao entrar em certos templos, igrejas ou locais de meditação, onde por gerações pessoas elevaram seus pensamentos em prece sincera. É também por isso que alguns lares, mesmo simples, nos transmitem uma sensação imediata de acolhimento e bem-estar. Ali habitam almas que cultivam o amor, a harmonia e a compreensão. Mas há outro fenômeno igualmente intrigante, aquela sensação de familiaridade com lugares onde temos certeza de nunca ter estado antes. Aquele déjà vu que nos faz sentir que conhecemos cada detalhe de um ambiente que estamos visitando pela primeira vez. O que explica isso? Helena, uma jovem estudante de São Paulo, viajou pela primeira vez à Itália para um intercâmbio universitário. Ao chegar a uma pequena cidade no interior da Toscana, foi tomada por uma emoção inexplicável. As ruas estreitas de paralelepípedos, as antigas construções de pedra, a praça central com sua fonte secular, tudo lhe parecia estranhamente familiar. Sem nunca ter estudado a história daquela região específica, Helena se surpreendeu ao perceber que sabia exatamente onde ficava a antiga biblioteca, como era o interior da igreja local, e até mesmo a existência de uma pequena gruta nos arredores da cidade que não constava nos guias turísticos. Durante sua estadia, os moradores locais ficaram impressionados com seu conhecimento detalhado sobre tradições antigas que nem mesmo os jovens da região conheciam mais. Era como se Helena tivesse vivido ali em outra época. A reencarnação, este princípio fundamental da doutrina espírita, nos oferece uma explicação coerente para tais experiências. Nosso espírito imortal já habitou outros corpos, viveu outras existências, conheceu outros lugares. E embora nossa memória consciente não acesse normalmente essas experiências passadas, nosso espírito as reconhece. Quando visitamos um local onde vivemos em existência anterior, algo em nós desperta, reconhece, reverbera com aquelas vibrações familiares. Não é nossa mente racional que lembra, é nossa alma que reconhece. Outro fenômeno interessante, relacionado aos lugares e suas energias, são os chamados portais energéticos, locais onde a vibração natural do ambiente facilita a conexão entre os planos material e espiritual.
Estes lugares geralmente possuem características geofísicas especiais, certas formações rochosas, encontro de correntes de água subterrânea, concentração de minerais específicos ou alinhamentos peculiares com campos magnéticos terrestres. Muitos dos grandes templos antigos foram construídos exatamente sobre esses pontos especiais, pois os sacerdotes e místicos de diferentes culturas eram capazes de perceber essas energias facilitadoras. Não é por acaso que certos santuários, mesmo pertencendo a tradições religiosas diferentes, provocam sensações semelhantes de transcendência em seus visitantes. O Sr. Otávio, um empresário cético e materialista, viajou ao Peru a negócios. Aproveitando um dia livre, decidiu visitar Machu Picchu, mais pelo valor turístico do que por qualquer interesse espiritual. Considerava todas as histórias sobre energias especiais daquele lugar como superstições para atrair turistas. Ao chegar ao topo da cidadela Inca, porém, Otávio viveu uma experiência que abalou suas convicções. Sentiu uma vibração poderosa percorrendo seu corpo, uma clareza mental que nunca havia experimentado e uma conexão profunda com algo maior que não conseguia nomear. Por alguns momentos, todas as preocupações cotidianas se dissolveram e ele se sentiu parte de algo vasto e eterno. De volta ao Brasil, Otávio procurou entender o que havia vivenciado. Sua busca o levou a estudar não apenas a história dos Incas, mas também os princípios espirituais que orientavam aquela civilização, e, finalmente, a doutrina espírita, que lhe ofereceu explicações racionais para sua experiência transcendente. Hoje, Otávio compreende que existem locais na Terra que funcionam como antenas naturais, facilitando a conexão entre as dimensões materiais e espirituais da existência. E entende também que sua experiência em Machu Picchu não foi um fenômeno isolado ou uma alucinação momentânea, mas um despertar de sua própria sensibilidade espiritual, catalisada pelo ambiente especial daquele lugar sagrado. Meu irmão, minha irmã que me ouve, compreender a influência dos ambientes sobre nossa sensibilidade não é superstição ou misticismo vazio. É reconhecer a complexa teia de interações energéticas que compõem a realidade. A física quântica moderna cada vez mais se aproxima destas verdades que os ensinamentos espirituais conhecem há milênios. Tudo é energia. Tudo está conectado. E nossa consciência interage com o campo energético que nos cerca. Mas como podemos aplicar este conhecimento em nossa vida cotidiana? Como podemos nos proteger de ambientes energeticamente pesados e criar espaços que nutram nossa alma? Amélia, uma enfermeira dedicada, trabalhava em uma unidade de terapia intensiva. Diariamente, ela lidava com situações de extremo sofrimento, dor e muitas vezes com a passagem de pacientes para o plano espiritual. Embora amasse seu trabalho e sentisse que estava cumprindo sua missão ao confortar os doentes, Amélia frequentemente chegava em casa exausta, não apenas fisicamente, mas energeticamente, percebendo que estava levando para seu lar as energias densas do ambiente hospitalar. Amélia buscou orientação espiritual e aprendeu algumas práticas simples que transformaram sua experiência. Antes de sair do trabalho, ela passou a fazer uma breve prece, visualizando-se envolvida em luz que dissolvia todas as energias pesadas acumuladas durante o dia. Ao chegar em casa, adotou o hábito de tomar um banho logo ao entrar, imaginando que a água não apenas limpava seu corpo físico, mas também lavava seu campo energético. Em seu lar, criou um pequeno espaço dedicado à elevação espiritual, onde diariamente lia trechos edificantes e fazia suas preces. Passou a manter plantas vivas em todos os cômodos, sabendo que os vegetais têm a capacidade natural de transformar energias. Uma vez por semana, aspergia água com algumas gotas de essência de eucalipto ou lavanda pelos cantos da casa, enquanto mentalizava luz e harmonia preenchendo o ambiente.
Com essas práticas simples, Amélia conseguiu criar um santuário energético em seu lar, um espaço que a renovava e nutria seu espírito após as jornadas intensas no hospital. Além disso, percebeu que sua própria capacidade de auxiliar os pacientes aumentou, pois estava mais equilibrada e fortalecida internamente. Este exemplo nos mostra que não precisamos ser médiums desenvolvidos ou ter conhecimentos esotéricos avançados para influenciar positivamente os ambientes onde vivemos. Práticas simples, realizadas com sinceridade e amor, podem transformar profundamente a atmosfera espiritual de nossos lares e locais de trabalho. Outro aspecto importante a considerar é a influência dos objetos em nossa sensibilidade. Assim como os lugares, os objetos também absorvem e irradiam energias. Presentes recebidos com amor, heranças de família passadas com carinho, objetos artesanais, criados em estados positivos de consciência. Todos estes itens carregam vibrações benéficas que podem contribuir para a harmonia de um ambiente. Por outro lado, objetos associados a memórias dolorosas, itens adquiridos em circunstâncias negativas ou peças que pertenceram a pessoas que sofreram muito, podem trazer consigo cargas energéticas pesadas, influenciando sutilmente o ambiente e aqueles que ali vivem. A senhora Helena, uma professora aposentada, recebeu como herança o anel de sua tia-avó, uma mulher que vivera uma existência marcada por amargura e ressentimento. Embora a joia fosse valiosa, sempre que Helena a usava, sentia-se inexplicavelmente melancólica e irritadiça. Após compreender os princípios da impregnação energética dos objetos, Helena decidiu fazer um trabalho de limpeza e transmutação com o anel. Durante 7 dias, ela colocou a joia em uma pequena vasilha com água e sal grosso, trocando a água diariamente. Ao mesmo tempo, fazia preces pela tia-avó, enviando-lhe pensamentos de amor e paz e visualizando luz envolvendo o objeto. Após este período, Helena percebeu uma diferença notável. A joia parecia mais brilhante e, ao usá-la, não sentia mais aquele peso emocional. Esta experiência ilustra um princípio importante. Assim como os ambientes, os objetos também podem ser energeticamente transformados por nossas intenções positivas, preces e visualizações. Nada está permanentemente contaminado. Tudo pode ser renovado pela força do amor e da fé sincera. Entendendo a influência dos ambientes e objetos sobre nossa sensibilidade, podemos também compreender melhor certos fenômenos que a ciência convencional ainda reluta em reconhecer, e como as chamadas casas mal assombradas. Do ponto de vista espírita, esses locais geralmente combinam 2 fatores: a impregnação energética negativa resultante de eventos traumáticos ocorridos ali e a presença efetiva de entidades desencarnadas que, por diversos motivos, permanecem ligadas àquele ambiente. O jovem casal Antônio e Cláudia adquiriu por um preço muito atrativo uma antiga casa em um bairro tradicional. Logo nas primeiras semanas, começaram a notar fenômenos estranhos, objetos que mudavam de lugar, ruídos inexplicáveis durante a noite, luzes que acendiam sozinhas e uma atmosfera pesada em certos cômodos, especialmente no escritório e em um dos quartos. Seu filho de 4 anos passou a se recusar a dormir sozinho, dizendo que o homem triste ficava olhando para ele durante a noite. O cachorro da família frequentemente latia para cantos vazios da casa, com o pelo eriçado e demonstrando evidente medo. Após algumas semanas de perturbação crescente, o casal, que tinha algum conhecimento espírita, buscou ajuda em um centro sério. Foi realizada uma desobsessão específica para o ambiente, descobrindo-se que o antigo proprietário da casa, um homem que havia enriquecido por meios desonestos, permanecia ligado ao local, especialmente ao escritório onde guardava documentos comprometedores e ao quarto onde havia falecido. A equipe espiritual trabalhou não apenas na limpeza energética do ambiente,
mas principalmente no esclarecimento daquele espírito sofredor, ajudando-o a compreender sua nova condição e a necessidade de desapegar-se dos bens materiais e das memórias daquela existência. Paralelamente, o casal foi orientado a realizar o evangelho no lar regularmente, a manter pensamentos elevados e a renovar gradualmente a decoração da casa, especialmente nos cômodos mais afetados. Gradualmente, a atmosfera da casa transformou-se completamente. O filho parou de ver o homem triste, o cachorro se acalmou e os fenômenos inexplicáveis cessaram. O que antes era um ambiente pesado e perturbador tornou-se um lar acolhedor e harmonioso. Este caso ilustra como a compreensão espiritual dos fenômenos pode oferecer soluções eficazes para problemas que, de outra perspectiva, pareceriam sobrenaturais ou inexplicáveis. Não se trata de superstição ou misticismo, mas de compreender as leis naturais que regem as interações entre os planos material e espiritual da existência. Minha irmã, meu irmão de caminhada, as sensações inexplicáveis que sentimos em certos lugares são mensagens, são sinais que nossa alma capta e que nos convidam a expandir nossa compreensão da realidade para além do que os 5 sentidos físicos podem perceber. Não são fantasias ou sugestão psicológica, são experiências reais de nosso espírito imortal, interagindo com o complexo campo energético que nos cerca. Quando você entrar em um ambiente e sentir um mal-estar, súbito, sem causa aparente, não ignore essa sensação. Seu espírito pode estar captando vibrações densas presentes ali. Mentalize luz, faça uma prece silenciosa e, se o desconforto persistir, considere retirar-se se possível. Não é medo ou superstição. É sabedoria espiritual, reconhecer que nem todos os ambientes são salutares para nossa sensibilidade. Da mesma forma, quando você encontrar um lugar que lhe transmita paz imediata, que pareça acolher sua alma como um abraço invisível, valorize essa experiência. Talvez seu espírito esteja reconhecendo vibrações afins, energias que ressoam com sua própria essência, ou mesmo reconhecendo um local significativo de existências anteriores. Não é por acaso que muitas pessoas sentem uma conexão instantânea com certos países, cidades ou paisagens que nunca visitaram fisicamente antes. Nosso espírito guarda memórias que transcendem nossa atual existência. E essas memórias podem despertar quando nos conectamos novamente com lugares significativos de nosso passado espiritual. A jovem Luísa sempre sentiu uma inexplicável atração por tudo que se relacionava à cultura japonesa, embora não tivesse qualquer ancestralidade nipônica em sua família brasileira. Desde criança, sentia-se estranhamente familiarizada com os costumes, a estética e até mesmo com palavras do idioma japonês que nunca havia estudado formalmente. Quando finalmente conseguiu visitar o Japão aos 30 anos, viveu uma experiência transformadora. Em uma pequena aldeia nas montanhas, longe dos circuitos turísticos tradicionais, Luísa foi tomada por emoções intensas. Conhecia os caminhos entre as casas antigas como se já tivesse caminhado por ali milhares de vezes. O som dos sinos do pequeno templo provocava nela uma nostalgia profunda, e certas paisagens lhe traziam memórias fragmentadas de uma vida simples como esposa de um artesão local. Através da pesquisa espiritual, Luísa mais tarde compreendeu que havia, de fato, vivido uma existência naquela região específica do Japão durante o período Edo. Sua afinidade não era uma fantasia ou coincidência, era o reconhecimento de seu espírito imortal ao reencontrar um cenário importante de sua trajetória evolutiva. Compreender a influência dos ambientes sobre nossa sensibilidade nos ajuda também a fazer escolhas mais conscientes sobre os lugares que frequentamos, as pessoas com quem convivemos e os objetos que mantemos em nosso entorno. Não é uma questão de paranoia ou de ver energias negativas em toda parte,
mas de desenvolver um discernimento saudável e uma atenção amorosa ao nosso bem-estar integral, físico, emocional e espiritual. Assim como escolhemos alimentos saudáveis para nutrir nosso corpo físico, podemos escolher ambientes energeticamente saudáveis para nutrir nosso espírito. Assim como nos afastamos de pessoas que nos maltratam fisicamente, podemos nos afastar de ambientes que nos maltratam energeticamente. Esta consciência nos leva a uma responsabilidade maior, a de contribuir positivamente para os ambientes que frequentamos. Cada pensamento de amor, cada prece sincera, cada ação gentil que realizamos não apenas beneficia os destinatários diretos, mas também eleva a qualidade vibratória dos espaços onde estamos. Imaginem se cada um de nós assumisse plenamente esta responsabilidade. Quão diferentes seriam nossas casas, escolas, hospitais, prisões, escritórios. Quão diferente seria a própria atmosfera psíquica de nossas cidades. Não é um sonho utópico, é uma possibilidade real que começa com cada indivíduo disposto a tornar-se um polo irradiador de energias elevadas, independentemente do ambiente onde se encontre. Que a luz do entendimento toque sua consciência como o sol toca o orvalho da manhã, transformando cada gota em um pequeno diamante de luz. Que a sabedoria espiritual ilumine seu caminho, ajudando-o a compreender as sutis interações energéticas que formam a trama invisível da vida, e que cada lugar onde você pise se torne um pouco mais luminoso por sua presença, um pouco mais elevado por seus pensamentos, um pouco mais amoroso por suas ações. Pois assim, cumprimos nossa missão maior como espíritos eternos em jornada evolutiva. Transformar não apenas a nós mesmos, mas todo o ambiente ao nosso redor, contribuindo para a gradual elevação vibratória de nosso planeta. Se esta mensagem tocou seu coração, coloque-a em prática. Observe com mais atenção as sensações que os lugares lhe despertam. Cultive a consciência de sua influência energética sobre os ambientes. Torne-se um agente de transformação positiva, onde quer que esteja. Pois é através destas pequenas revoluções interiores que a grande revolução planetária, baseada no amor e na compreensão, finalmente se realizará. A paz de Jesus esteja em seu coração, hoje e sempre. Que os bons espíritos o acompanhem em sua jornada, inspirando-o a reconhecer a verdade espiritual por trás das sensações aparentemente inexplicáveis que os lugares despertam em sua sensibilidade desperta.